Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para estudar mais uma vez a carta de Paulo à igreja em Corinto, a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, e dessa vez estaremos estudando o capítulo 13, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, assim como João 3,16 e o Salmo 23. Acredito e considero 1 Coríntios 13 tão conhecido quanto esses dois outros textos que falei com os irmãos. Muito usado, cantado, né? Tanto em músicas evangélicas como em músicas gravadas por pessoas que não são evangélicas, né? Renato Russo tem uma belíssima versão desse texto e falada em casamento, falada em bodas, escrito em cartões, enfim. É um texto que fala sobre o amor, o dom supremo de Deus. Mas esse amor relatado aqui, ele é um amor ágape. Estamos falando aqui do amor ágape, do amor sacrificial de Deus. E trazendo bem para dentro do contexto, não que esse texto não possa ser usado, utilizado em outras considerações e para casamentos e etc., não é isso. Ele pode ser utilizado, ele pode ser aplicado dentro dessas situações, mas o contexto em que Paulo escreve esse texto é ali para aplicar na igreja de 1 Coríntios, onde ele detecta a ausência do amor. E Paulo, ele coloca esse capítulo 13 justo entre dois capítulos que falam dos dons, que é o capítulo 12, que tivemos aí 4 aulas para tratarmos o capítulo 12. Eu te convido, se você ainda não teve oportunidade de assistir, assista, que você aí terá um entendimento melhor ainda do que Paulo está falando aqui nesse capítulo 13. E nas próximas aulas estaremos estudando o capítulo 14, em que Paulo vai falar a respeito do uso dos dons no culto. No capítulo 12, Paulo relatou ali o que eram os dons miraculosos, os dons ali, os outros tipos de dons, aqueles dons que são acréscimos, né? Aperfeiçoamento daquilo que nós já temos, e explicamos bem a respeito dos dons que são tidos como miraculosos, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de milagres. Explicamos que são dons que são dados por Deus quando Deus quer, a quem Ele quer, e são dons que devem ser utilizados para propósitos divinos. Explicamos que todos os dons são utilizados para o engrandecimento do reino de Deus, que os dons eles não devem ser usados para benefício próprio. No capítulo 14, Paulo vai falar sobre como deve ser usado os dons dentro da igreja. Paulo também no capítulo 12 vai falar sobre a unidade do corpo, porque estava havendo muito problema dentro da igreja justo por conta de quê? Por falta do que estaremos falando hoje do capítulo 13, a falta do amor. Então algumas pessoas se sentiam inferiores às outras e aí elas diziam: por que eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo? Porque tem muitas pessoas para fazerem as coisas, porque eles são bambambãs e eu não sou, então eu fico aqui, recolho-me a minha insignificância. E havia o oposto também, de pessoas que se achavam super e elas diziam: nós não precisamos de mais ninguém porque nós damos conta de tudo. E Paulo ali ele vai explicar que somos um corpo, e como um corpo é um, mas ele tem diversos órgãos, e esses órgãos são dependentes uns dos outros. E aí Paulo vai, então, agora entre o capítulo 12 e o 14, ele entra, então, explicando no capítulo 13 o que é o amor. Vamos orar, depois vamos fazer a leitura bíblica e, então, trabalhar em cima da aplicação do texto.
Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão especial em que podemos, ó Pai, parar uns instantes e estudarmos a Tua palavra. Senhor, queremos te pedir que o Senhor seja presente conosco, que o Senhor nos dê a Tua inspiração, a Tua direção, que o Senhor, ó Pai, nos encha do pleno entendimento da Tua palavra. Queremos aprender mais de Ti, Senhor, não queremos ser rendidos pela falta de conhecimento, não queremos errar e pecar pela falta de conhecimento. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos cubra do seu entendimento. E nesse momento em que estaremos estudando, ó Pai, algo tão importante que é o amor, algo tão deficitário nos nossos dias, em nossas igrejas, em nossos relacionamentos, pedimos que o Senhor abra não só a nossa mente para termos o conhecimento, mas também o nosso coração, Senhor, para que possamos aplicar o estudo, aplicar, ó Pai, esse ensinamento que o apóstolo Paulo nos traz, inspirado por Ti, na nossa vida, no nosso dia a dia, em nossas relações, em nossas igrejas. É isso, ó Deus, que nós te pedimos, confiando de que receberemos, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura. O amor é o dom supremo. E aí, na verdade, eu vou começar a ler o versículo 31 do capítulo 12. Paulo encerra o capítulo 12 falando assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Pois bem, irmãos, Paulo fala aqui que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Então, Paulo está indicando o quê? Que nós devemos nos dedicar ardente e cuidadosamente, não só para conseguir usar e receber os benefícios, mas que nós devemos também entender que existe um dom supremo, que existe um dom que é maior do que todos os outros, que é o amor. Inclusive, na Bíblia, nós vamos ver que se alguém ama, ela cumpriu toda a lei. Quando nós amamos, de fato, o amor é o cumprimento de toda a lei. O amor também vai ser o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Há uma lenda, não é? Eu digo assim porque não existe realmente isso descrito na Bíblia. O que sabemos é que o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer e que o apóstolo João, diferente de todos os demais apóstolos, ele não foi martirizado. E
a história conta, a história narra, né? Eu disse que era uma lenda, me desculpem, na verdade é uma narrativa histórica. A história narra que o apóstolo João, já bem velho, não conseguia sequer ir andando ali para a igreja em Éfeso, e os membros daquela igreja então iam buscar João. E quando João chegava na igreja, a única mensagem que João passava para aqueles irmãos era: filhinhos, amem uns aos outros. Filhinhos, amem uns aos outros. E por esses dias, irmãos, estudando para trazer esse estudo, a gente vai fazendo uma análise das nossas relações, a gente vai fazendo uma análise da nossa vida, a gente vai fazendo uma análise do nosso momento enquanto cristão e na igreja. E se nós formos ser bem sinceros mesmo, sem utopia, irmãos, sem vestir assim aquela couraça de eu sou bom, eu sou amável, para pensar só se nós de fato temos amado uns aos outros. Isso sem considerar ainda um outro problema muito sério que nós temos tido em termos de sociedade nos dias atuais, que é a falta, inclusive, do amor próprio. Esse é um ponto que também temos visto uma vacância dentro da nossa igreja, uma problemática de pessoas com sentimento de inferioridade, se sentindo deslocada em tudo, aquela falta do amor próprio, falta o amor uns pelos outros. Nós observamos o egoísmo que era característico aqui na igreja de Corinto, quando ali, falando a respeito da ceia, Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos ali para a festa ágape, quando Paulo vai dizer que uns comiam muito, uns bebiam demais, se embriagavam, e para outros faltavam a bebida e a comida. E isso se aplica às nossas igrejas, isso se aplica, não é, à nossa sociedade. Vemos os males causados pela falta de amor. Mas nesse texto aqui, Paulo, ele vai dividir esse capítulo da seguinte forma. Primeiro, Paulo vai falar da necessidade do amor. Paulo, dos versículos 1 ao 3, Paulo vai falar sobre a necessidade do amor. Dos versículos 4 a 7, Paulo vai falar sobre as características do amor. E do versículo 8 até o 13, Paulo vai falar sobre a durabilidade do amor. Então, nos capítulos de 1 a 3, Paulo vai falar, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, vamos nos contextualizar. Paulo está falando o capítulo 13 está contido entre dois capítulos em que Paulo fala sobre o uso dos dons na igreja de Corinto. A gente pode observar, por exemplo, que quando Paulo escreve ali a igreja em Colossenses, olha como Paulo saúda aqueles irmãos, olha. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Está falando sobre o amor, não é, ali entre os irmãos. Olha a segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo vai falar, versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, Paulo, ele tem por hábito saudar as igrejas, saúda Colossenses, saúda os Filipenses, os Tessalonicenses, pelo amor daqueles irmãos uns para com os outros. Observe como Paulo vai começar a carta aos Coríntios. Paulo vai saudar aqueles irmãos por causa de quê? Porque eles têm ali de maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo não vai falar aqui na carta aos Coríntios, elogiar aqueles irmãos pelo amor que eles têm uns para com os outros. Pelo contrário, Paulo vai falar a respeito dos dons. E aqui nós temos o capítulo 13, que é um capítulo que fala sobre o amor, entre dois capítulos que estão tratando da questão dos dons. Então, o que Paulo está mostrando aqui, nesses 3 primeiros versículos, que é justo onde eu disse, não é? Se você puder
Pega aí esses 3 versículos, faz uma chave e escreve assim, necessidade, para que quando você for ler novamente esse texto, você saiba que esses 3 primeiros versículos, eles vão retratar a necessidade do amor. Então, voltando aqui para o texto, Paulo vai falar, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Esse bronze que soa ou como símbolo que retine, é óbvio, nós sabemos do que se trata se a gente está perto de um sino, no momento lá em que ele está tocando, meio-dia, às 18 horas, aquele barulho ele acaba se tornando insuportável, porque é aquele metal, né, sendo ali batido por outro metal, aquela coisa oca por dentro, então aquele som ali, realmente ele não é um som agradável, ele chama a atenção das pessoas, mas ele não é uma coisa agradável. Observe, né? Ele chama a atenção das pessoas, mas não é uma coisa agradável de se estar ao lado. Então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu chamo a atenção de quem está perto, mas não é uma coisa... Eu chamo a atenção das pessoas, mas não é uma coisa agradável de se estar perto. Interessante, não é? Outro ponto interessante, que o culto... Sabemos que ali na igreja de Corinto havia uma idolatria muito grande. Haviam ali vários deuses que eram adorados. E havia o culto, né, sacrificial, o culto lá das prostitutas sacerdotisas. E a forma como eram chamadas as pessoas para o culto a Cibele era justo com uma batida, não é, no metal, não é como ele fala aqui, não é como um símbolo que retine. Era um símbolo que ficava ali retinindo e chamando as pessoas para o culto a Cibele. O pastor Hernandes, ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele disse que é como aquela situação em que a gente ouve um cachorro latindo, madrugada dentro, você quer dormir, você quer descansar e fica aquele latido ali, né, contínuo de um cão, repetitivo de um cão, e aquilo ali vai nos irritando, nos tirando o sono, nos impedindo de dormir. E o pastor ele faz então uma comparação que ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, eu posso falar todos os idiomas, não é? Levando aqui para a questão idiomática, você pode falar todos os idiomas, você pode se relacionar, todos os dialetos você falaria, você pode se relacionar e falar com qualquer pessoa. Você pode inclusive falar a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, vai ser algo que vai chamar a atenção das pessoas para você, mas não vai ser algo agradável de se estar ao seu lado. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, irmãos, Paulo está aqui justo batendo naquilo que os coríntios mais se agradavam, naquilo que os coríntios mais se orgulhavam, o dom de línguas, o dom de profetizar, o dom de cura, o dom de milagres, não é? E Paulo está falando, olha, você pode realizar milagre a ponto de você dizer, monte, transporte-se daqui para ali e o monte ir. Você pode ter uma fé tamanha como essa, você pode realizar esse milagre, mas se você não tiver amor, nada disso vai ter proveito, nada disso será aproveitado, nada disso será benéfico para os outros. E ele ainda vai dizer, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Irmãos, isso aqui é algo que a gente pode ler e achar um pouco fora do contexto, mas esse aqui é super contextualizado, porque quantas pessoas, irmãos, nós vemos fazendo sacrifícios em nome de Deus? Quantas pessoas nós vemos, homens bombas, que entregam-se à morte em nome de Deus?
o ataque de 11 de setembro, irmãos. Aqueles homens que entraram naqueles aviões, eles fizeram isso em nome de Deus, como um amor sacrificial ao seu Deus, mas inútil, irrelevante, irmãos. Por quê? Porque era um amor direcionado para um Deus que não existe. E Deus não aceita esse tipo de amor sacrificial ou de doação sacrificial quando elas não são motivadas pelo amor. Martírio egoísta não vale de nada. E você pode até pensar, mas alguém vai dar um monte de coisa sem ter amor para quem ele está dando? Vemos isso continuamente. Porque a pessoa dá não para que em benefício do outro que está recebendo, mas em benefício de si mesmo, que quer ser aplaudida, elogiada, comentada. Tanto é, irmãos, que o que a gente vê hoje? Infelizmente, o membro vai lá fazer uma visita para outro membro que está doente e está lá, ó, a pessoa lá no soro, quase morrendo, né, botando os bofes para fora, e o crente está lá, tirando selfie. Está dando um prato de comida, uma quentinha, e tirando selfie daquilo que está fazendo. Irmãos, isso é patético demais. Desculpa até usar esses comentários aqui, mas são coisas assim. E aí, o que acontece? O benefício que essas pessoas recebem está aqui, nesse momento, num monte de curtida que ela está recebendo lá. Acabou. Acabou as curtidas, acabou a sensação do momento daquela visita, daquela doação, passou para uma outra coisa, teve um outro assunto para ser comentado, você é deixado de lado e lá se foi todo o mérito daquilo que você fez. Por quê? Porque não tinha amor. Não tinha amor. Então, a necessidade do amor está contida aqui nesses 3 versículos. Não adianta você ter dons de línguas, não adianta você ter o dom da profecia, você ter o dom dos mistérios, você conhecer toda a ciência, você ter uma fé que promove milagres. Se você não tiver amor, nada disso adianta. Não adianta você distribuir sua fortuna, não adianta você se entregar à morte. Se você não tiver amor, nada disso se aproveitará. E agora Paulo, então, ele vai falar sobre as características do amor. Paulo vai dizer o que o amor é e o que o amor não é. Vejamos. Paulo vai dizer, o amor é paciente e o amor é benigno. Olha que interessante, porque o paciente, ele está passivo, mas a benignidade é algo ativo. Então Paulo vai dizer que o amor é paciente e o amor é benigno. O amor é passivo, mas o amor também é ativo. Paulo é 2 aspectos, de uma mesma qualidade. Sem insistir nos seus direitos, preocupa-se em ajudar os outros. Ele é passivo, mas não se preocupa nos seus próprios direitos, naquilo que realmente ele necessita, mas ele se preocupa com a necessidade e com aquilo que o outro precisa. E isso a gente vê que Paulo está falando à igreja em Corinto, porque ela era uma igreja que não tinha esse tipo de características. A paciência e a benignidade. Por que a gente pode afirmar isso? Porque alguns capítulos atrás, Paulo estava ali chamando a atenção daqueles irmãos, porque além deles não se entenderem na ceia, além deles não terem ali a passividade e a benignidade, a passividade de que se eu tenho e eu trouxe, eu devo pensar naqueles que não têm e que não tiveram oportunidade de trazer. Ele também chama a atenção, alguns capítulos atrás, sobre a questão dos irmãos da igreja de Corinto que levavam os seus assuntos para os tribunais terrenos. E Paulo vai dizer, se você já tem contenda, isso em si já é uma grande derrota. E levar algo que é do âmbito da igreja para os tribunais dos homens, irmãos, isso é uma terrível derrota. Então a gente vê que aqueles irmãos, eles não tinham o quê? Paciência, eles não tinham benignidade. E Paulo continua aqui.
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. A gente vê que aqueles irmãos ali, eles tinham ciúme, eles tinham inveja, porque uns irmãos tinham determinados dons e outros e ele não tinha. E Paulo bate nisso quando ele diz, olha, Deus é quem dá os dons para quem Ele quer, da forma que Ele quer. É Deus quem distribui os dons. E a gente vê isso aqui também quando a gente vê que as pessoas se sentiam envaidecidas. Então, porque eu sou o olho, eu não dependo de mais nenhuma parte do corpo. Porque eu sou mão, eu não dependo de mais ninguém. E Paulo vai dizer, nós, enquanto corpo, necessitamos de todos os membros do corpo. Um membro necessita do outro membro. E Paulo continua, não se ufana, não se ensoberbece. Irmãos, como nós vemos crente peito de pavão? Como nós vemos, irmãos, essa questão da vaidade espiritual dentro de nossas igrejas? Oxalá que o Senhor possa nos libertar, irmãos. E aí eu começo por mim, pedindo a Deus que me liberte de toda vaidade, de toda pretensão de ser. Porque Paulo mesmo vai dizer, por que você se orgulha de ter determinada coisa? Se você não foi capaz de desenvolver essa coisa, se você ganhou isso de Deus, como é que você pode se orgulhar de algo que você recebeu? Que não se desenvolveu em você por si mesmo, mas que foi Deus quem te deu. Ele continua, não se conduz inconvenientemente, não procure seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Crentes ressentidos, crentes exasperados, brigando uns com os outros por nada, irmãos, por besteira. Essa é a estratégia de Satanás. A Bíblia fala que Satanás ele ronda os lugares celestiais, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia também fala que nós não somos prudentes. A Bíblia também fala que nós devemos vigiar e orar. Nós precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos pedir a Deus, precisamos tomar cuidado com as nossas exasperações, quando ficamos irritados uns com os outros, quando fico irritado pela atitude do meu irmão, eu preciso parar para pensar se a minha irritabilidade realmente tem a ver com ele ou se a minha irritabilidade é minha. Se sou eu que tô, entendeu? Cheio de milindres, porque crente milindroso também misericórdia. Irmãos, o nosso propósito é pregar o Evangelho. E enquanto nós ficamos tratando as feridas, enquanto nós ficamos aí lidando com os calcanhares de Aquiles, sem saber ao certo onde pisar, pisando em ovos, o tempo para pregar o Evangelho está sendo desperdiçado. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, ele não pode, irmão, se mostrar indiferente para com as considerações morais. O amor ele não pode se regozijar com a injustiça. Ele precisa se alegrar com a verdade. Então, não deixe de chegar aí e de marcar na sua Bíblia os versículos 4, 5, 6 e 7. Faz uma chave e coloca lá as características do amor. Porque ele vai falar que o amor também tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, primeiro, Paulo aí no versículo 4, ele vai falar o que é o amor. O amor é o quê? Paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. O que não é o amor? Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Agora, finalizando, Paulo vai falar aqui os versículos 8 a 13. Façam uma chave também e coloque aí que isso aqui Paulo está retratando a durabilidade do amor. E aí Paulo vai dizer que o amor jamais acaba. O amor, irmãos, é algo que nós teremos na eternidade. Todos os outros dons, eles ficam aqui
no âmbito da terra. Porque para que eu vou ter o dom da profecia lá no céu, se todas as coisas já vão ter sido reveladas? De que me vale o dom de realizar milagres, se lá no céu nós já estaremos vivendo o verdadeiro e o maior de todos os milagres da vida eterna? De que me vale lá no céu ter o dom para curar, se lá teremos um corpo incorruptível? Então Paulo ele vai falar aqui, olha, o amor jamais acaba. Havendo profecias, elas vão desaparecer, porque lá vou profetizar o quê? Havendo línguas, cessarão. Lá todos falaremos o mesmo idioma no céu. Nós nos entenderemos no céu. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, os gregos costumavam dizer, conheça-te a ti mesmo. E a gente continua pregando isso, buscamos nos conhecer. Você já se deparou com determinadas situações em que você fala assim, mas gente, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Você já se deparou com situações em que, vamos dar um exemplo clássico, a gente ouve falar, por exemplo, de assalto. Vai ter lá o assalto, então a pessoa chega, né, você dá tudo que você tem, né? Essa é a mensagem, é isso que a gente ensina. Olha, o ladrão bateu com a arma no vidro do seu carro, levanta as mãos, abre a porta do carro, sai, deixa ele levar tudo, porque é para isso que a gente paga seguro. Mas até nós passarmos por uma situação dessa, irmãos, nós não sabemos exatamente qual vai ser a nossa reação. Porque às vezes a gente vê pessoas que no momento do assalto, o que elas fazem? Saem correndo. Nós vemos pessoas que na hora do assalto quer bater no ladrão. Eu tenho certeza que ela não planejou aquilo. Se o ladrão vier, eu vou fazer assim, eu vou pegar, vou bater nele, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Não. Ela tem a lógica dela dentro dela, só que na hora a reação dela é outra. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, nós não nos conhecemos. Até passar pela situação, a gente não entende. Irmãos, a gente não sabe aquilo que vai no nosso físico. Nós não sabemos, nós precisamos fazer exames para saber aquilo que está dentro do nosso corpo. Algo que nós carregamos dentro de nós dia e noite e dia. Está ali. Né? O nosso coração, ele está aqui, está dentro de mim, o meu sangue, mas para saber se eu desenvolvi uma diabetes, para saber se o meu coração está bem, se eu não estou ali com colesterol, triglicerídeo e outros ídios, né, elevados, as minhas taxas, né, que é assim que a gente, quando vai chegando em determinada idade, a gente começa lá, né, ficar preocupado com as taxas. Para a gente saber as nossas taxas, a gente precisa fazer o exame. Precisa retirar o conteúdo do seu corpo, alguém fazer análise e dizer para você como que você está. Então, eu acho que isso aí já está aqui falando tudo. E a nossa mente, então, nossa, como é vulnerável, como é volátil, como é suscetível. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro logo assim que eu entrei para a faculdade, né, e eu não estava acostumada, eu estudei num colégio muito rigoroso e era muito cercado, muito fechado, e de repente eu me vi naquele mundo da universidade ali estudando e sozinha, né, e a gente se sente assim meio que dona de si mesmo. E eu lembro que eles estava tendo uma greve na faculdade. Os alunos estavam fazendo uma greve porque tinha tido um aumento da mensalidade. E aí, irmãos, naquele vucu-vucu, né, naquela coisa ali, os alunos falando que não sei o quê. Irmãos, eu me vi lá no meio dos revoltados. E eu fui até para a rua, para fechar a rua com aquelas pessoas. E aí, de repente, eu estava lá sentada no meio da rua, no meio de um monte de estudante, e estava vendo o batalhão. E aí eu parei para pensar, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco o trânsito vai ficar parado, que ninguém vai se mexer. E eu estou aqui, eu vou chegar em casa que horas? E além do mais, para que eu estou aqui se eu nem pago mensalidade, se eu tenho crédito educativo?
Eu levantei dali, zarpei para o ponto de ônibus e depois eu fiquei olhando para mim mesmo e vendo e me cobrando de como que como que eu tinha sido influenciada por aquelas pessoas, por algo que eu não compartilhava, não entendia, não sabia nem direito o que estava acontecendo, mas eu estava me vendo ali no meio daquelas pessoas, reivindicando coisas que não tinham nada a ver comigo. E assim nós vemos como que nós somos influenciáveis, como que nós não nos conhecemos. Muitas das vezes, irmãos, se a gente não para se analisar, a gente não sabe realmente nem aquilo que a gente verdadeiramente quer. A gente vai para aquilo que as outras pessoas estão querendo, seja no modo de se vestir, seja naquilo que você está comendo, porque nós somos extremamente influenciáveis. Nós precisamos parar e analisar. Analise-se a si mesmo, né? Conheça-te a si mesmo. Precisamos disso. Precisamos ter esses momentos de reflexão, de autoanálise para podermos nos entender. E aqui Paulo está falando que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Tudo que nós fazemos, irmãos, é em parte. Mesmo quando existe a profecia, mesmo quando existe ali os milagres, tudo é em parte. Mas ele vai continuar aqui. Quando, porém, vier aquilo que é perfeito, ou seja, quando nós estivermos lá, Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja, o que é perfeito é a consumação do plano de Deus. Quando o plano de Deus for consumado, então o que é em parte, esse conhecimento em parte, ele será aniquilado. E aí Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Isso fala sobre a maturidade, irmãos, a nossa maturidade espiritual. Quando nós temos maturidade, nós deixamos de ficar aí com esse mimimi, com esse rema-rema dentro da igreja que não nos leva a lugar nenhum, que só nos leva a brigar, brigas de departamento, briga por verba. Precisamos ter essa maturidade de homem, porque agora vemos como um espelho, em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como eu também sou conhecido. Tudo que eu vejo agora, irmãos, é apenas um reflexo daquilo que realmente vai ser. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu vou conhecer como eu também sou conhecido por parte de Deus. Um dia eu vou entender todas as coisas. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E isso nos fala que o amor, ela é a raiz que produz a fé e a esperança. Sem o amor é impossível nós termos a fé e termos esperança. Que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa fazer nascer em nós esse amor, né? Esse amor que é paciente, esse amor que é benigno, esse amor que não arde em ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconvenientemente, que não procura os seus interesses, que não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário por mim e por você. Amém.